Deus não quer que eu me preocupe sobre nada, absolutamente nada. Filipenses 4:6 é claro, não se preocupem com nada. Em vez disso, devemos orar sobre tudo. Esta é uma lição que temos discutido muitas vezes. Você pode orar ou entrar em pânico, mas se você não está orando, está em pânico. Você pode se preocupar ou adorar, mas se você não está adorando, está se preocupando. A adoração é bem-vinda na porta da frente, mas a preocupação precisa sair pela porta dos fundos. Deus não quer que nos preocupemos porque a preocupação é irracional, ilógica e não faz sentido. Na maioria das vezes, nos preocupamos com coisas pequenas e temporárias que não importarão em 5 anos. Se você for se preocupar, preocupe-se com coisas que são eternas e importantes. Jesus nos ensinou que a preocupação é antinatural, e que a natureza não se preocupa. Ele nos lembrou de olhar para os pássaros e as flores do campo, que não se preocupam com o seu sustento ou aparência, mas são cuidados por Deus. Ele nos disse que a preocupação é inútil e sem valor, e que não pode mudar nada. Portanto, confie em Deus, ore sobre tudo e deixe suas preocupações para trás. Ele disse: você não pode acrescentar nem mesmo 1 hora à sua vida. Preocupar-se com qualquer problema em sua vida não o levará um passo à frente, pois a preocupação é inútil. Ela não pode mudar nada do seu passado, que já está feito. Então, por que você está se preocupando com isso? A preocupação também não pode controlar o seu futuro, por mais que você pense que possa. Então, se você não pode mudar o passado nem controlar o futuro, por que se preocupar? Isso só vai bagunçar o seu presente. Ele diz que não há necessidade de se preocupar porque o seu Pai Celestial vai cuidar de você. Quando ele era criança, se precisava de algo, não se preocupava com isso. Ele simplesmente ia até o seu pai e pedia o que precisava, sem se preocupar com a origem do dinheiro. Ele entendia que essa era a preocupação do pai. Você está se preocupando com muitas coisas que são responsabilidade de Deus. A preocupação é assumir uma responsabilidade que Deus nunca pretendeu que você tivesse. Toda vez que você se preocupa, é como se estivesse brincando de Deus, agindo como se tudo dependesse de você e como se não tivesse um Pai Celestial. Mas, se você entender que Deus é o seu Pai Celestial e compreender a sua bondade, nunca precisará se preocupar. Mateus 6,30 diz: E, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Em outras palavras, se Deus cuida das flores, que duram apenas alguns dias, certamente Ele cuidará de você, que tem uma vida que dura décadas. Ele assumiu a responsabilidade pelas suas necessidades e cuida de você porque você é valioso. Você é valioso. Se você quer saber o quanto vale, olhe para a cruz onde Jesus morreu por você. Isso mostra o quanto você é importante para Deus. Você não é um ser desprezível ou inútil. Você é valioso porque é filho de Deus. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas indefesas, eu também estou presente quando você precisa de mim. A preocupação em sua vida muitas vezes vem do fato de você ter mal compreendido a bondade de Deus. A preocupação é um sinal de alerta, uma luz amarela de advertência que está dizendo: neste momento, esqueci como Deus é bom. Esqueci as promessas que Ele fez para suprir todas as minhas necessidades. Deus prometeu satisfazer todas as suas necessidades, e se você confiar nele, Ele cumprirá essas promessas. Se você não confia nele, está sozinho, mas se confiar, Ele estará lá para você. Sempre que começamos a duvidar da bondade de Deus, nos metemos em apuros. Quando começamos a pensar que Deus não cuidará de nós, que Ele não nos ama, ou que Ele não é um bom Deus, esses pensamentos nos levam a becos sem saída, desencorajamentos, e a lugares onde não faz sentido estar.
A maioria de vocês que está sentado aqui são crentes e atravessaram a linha espiritualmente. Vocês confiaram em Jesus Cristo para receber o perdão e a salvação pela graça de Deus, não pelas suas próprias obras. Se você confia em Deus para resolver seu maior problema, que é a salvação eterna, por que você duvida que Ele cuidará das pequenas coisas da sua vida? Não faz sentido confiar em Deus para algo tão grande quanto a eterna salvação, mas não confiar nele para coisas menores, como fazer o pagamento do carro, escolher um parceiro, conseguir um emprego ou decidir qual escola frequentar. Confie nele com todas as coisas em sua vida, e você experimentará a paz que vem da verdadeira confiança em Deus. Não é lógico afirmar que duvido que Deus cuide da minha saúde ou da minha carreira, apesar de não ter dúvidas sobre a minha salvação. Se Deus é confiável para a salvação, Ele também cuidará de todas as outras áreas da minha vida. Quando duvidamos disso, agimos como incrédulos e como se não tivéssemos um Pai Celestial que prometeu cuidar de todas as nossas necessidades. É um insulto a Deus toda vez que nos preocupamos e agimos como órfãos. Em vez disso, precisamos confiar em Deus e em suas mais de 3.000 promessas contidas na Bíblia. Para confiar em Deus, é necessário pedir todos os dias para que Ele seja nosso pastor. Ao fazer isso, a preocupação diminui, e podemos lembrar que Jesus é o bom pastor, conforme declarado em João capítulo 10, versículos 14 e 15. Quando você diz que o Senhor é meu pastor, a quem você se refere? Jesus responde: Eu sou Ele. Eu sou o Senhor, o bom pastor que conhece minhas ovelhas e elas me conhecem, e dou minha vida por elas. Ele fez isso na cruz, dando sua vida por você. Em segundo lugar, é muito importante que eu dê a Jesus o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. A Bíblia diz em Mateus 6, do 31 ao 33 que seu Pai Celestial já sabe perfeitamente o que você precisa. Então, sempre que você vier a Deus com uma necessidade, Ele já sabia disso antes de você nascer. Ele diz: Já sei o que você precisa antes mesmo de você pedir, e eu irei dar a você. Não talvez, mas Ele irá, se você me der o primeiro lugar em sua vida e viver como eu quero que você viva. Toda vez que você se preocupa, é um sinal de alerta de que essa área específica de sua vida não foi entregue a Ele em primeiro lugar. Quando você faz de Jesus Cristo número 1 em cada área da sua vida, suas prioridades ficam mais simples e você tem menos com o que se preocupar. Quando você entrega tudo a Deus, você não precisa se preocupar com as coisas materiais e posses físicas que tanto preocupam as pessoas. Se você ama algo mais do que Deus, essa área se tornará uma fonte de preocupação e estresse para você. Se você prioriza algo acima de Deus, a ansiedade pode se tornar uma constante em sua vida. Todos nós, em algum momento, precisamos decidir para quem ou pelo que vamos viver, e essa escolha se torna nosso Senhor. O dinheiro é uma das maiores preocupações das pessoas, independentemente de possuírem muito ou pouco. Se você não tem dinheiro, preocupa-se em obtê-lo. Se tem, preocupa-se em mantê-lo, salvá-lo, gastá-lo, investi-lo e protegê-lo. No entanto, Deus nos ensina que não precisamos nos preocupar com essas coisas, pois Ele cuida de todas as nossas necessidades. Como Jesus diz em Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Há 2 dias da semana em que não devemos nos preocupar, ontem e amanhã. Não podemos mudar o passado, e o futuro ainda não chegou. Devemos viver cada dia como ele é, sem nos preocuparmos com os problemas que possam surgir no futuro. Deus nos aconselha a viver um dia de cada vez porque é a única coisa que podemos fazer. Não podemos viver no passado nem no futuro, só podemos viver o presente. Quando nos preocupamos com o futuro, perdemos as bênçãos do presente.
Muitas pessoas estão tão preocupadas em planejar o futuro que se esquecem de aproveitar o momento presente. Não há problema em planejar para o futuro, mas não devemos nos preocupar com ele. Deus dividiu o futuro em segmentos de 24 horas para que não fiquemos sobrecarregados com tudo de uma só vez. Podemos lidar com o futuro um dia de cada vez, confiando em Deus como nosso guia.